A escravidão, a resistência negra e o debate sobre vitimismo no Brasil. A escravidão no Brasil deixou marcas profundas que ainda ecoam na sociedade contemporânea. Foram mais de 3 séculos em que milhões de africanos e seus descendentes foram submetidos a um sistema brutal, baseado na exploração, desumanização e violência. Entretanto, desde o início da escravidão, esses homens e mulheres resistiram menos por meio de revoltas, fugas, quilombos, preservação cultural, articulação política e luta por direitos. No entanto, nos séculos seguintes, após a abolição, surgiu também um debate complexo. Até que ponto a memória desse sofrimento deve ser reivindicada como instrumento de luta por justiça? E quando se transforma em argumento simplista, rotulado como vitimismo? Discutir esse tema exige responsabilidade, empatia e conhecimento histórico. É necessário compreender que a escravidão não foi apenas uma instituição econômica, mas sim uma violação sistemática de direitos humanos, cujas consequências prolongaram-se muito além de 1888. Os efeitos da exclusão social, da desigualdade econômica e da invisibilidade cultural ainda afetam a população negra no país. Porém, reconhecer essa herança não significa assumir uma postura de vitimização, e sim promover uma consciência crítica, ativa e transformadora. A escravidão e suas consequências estruturais entre os séculos XVI e XIX. Mais de 4,8 milhões de africanos foram trazidos ao Brasil, tornando o país o maior receptor de escravizados das Américas. Esses homens, mulheres e crianças eram submetidos a uma rotina de trabalho forçado, violência física, sexual e psicológica, além da negação de qualquer direito civil, familiar ou religioso. Mas a escravidão brasileira não se encerrava com o trabalho. Ela instituiu uma mentalidade escrita em estruturas sociais. A ideia de superioridade racial. A elite brasileira reproduzia a convicção de que o branco era o padrão de civilização, enquanto o negro deveria ocupar posição subalterna. Mesmo após a abolição, a população negra foi largamente excluída de políticas sociais, de acesso à educação, terra ou moradia, o que consolidou séculos de desigualdade. Enquanto os imigrantes europeus recebiam incentivos para a colonização, os antigos escravizados eram invisibilizados. Não havia indenização, inclusão ou proteção. Essa exclusão histórica é um componente central do que os estudiosos chamam de racismo estrutural. A resistência negra, protagonismo e luta. Diferente da imagem de submissão que alguns relatos antigos tentaram construir, os negros escravizados foram agentes ativos de luta. Resistiram de várias formas. Resistência cultural: menos cantos, danças, culinária, crenças, idiomas africanos foram preservados, mesmo sob proibição. Dessa resistência nasceram expressões culturais como o samba, o maracatu, a capoeira, o jongo e as religiões afro-brasileiras. Resistência política: menos pessoas escravizadas entravam com petições judiciais e conquistavam alforrias, buscando brechas legais e articulando redes de apoio com abolicionistas, jornalistas e intelectuais. Resistência armada e quilombos: menos ao fugir dos centros escravistas. Formavam comunidades livres, como o Quilombo dos Palmares, que chegou a abrigar milhares de pessoas. Lideranças como Zumbi e Dandara lutaram com coragem pela liberdade e autonomia. Movimentos pós-abolição, menos após 1888, surgiram instituições operárias, irmandades religiosas, imprensa negra e associações culturais. No século XX, nasceu o Movimento Negro Unificado, MNU, responsável por importantes pautas de direitos civis. Assim, a resistência negra não foi apenas resposta ao sofrimento, mas construção ativa de identidade,
liberdade e cidadania. O debate contemporâneo: vitimismo ou justiça histórica? Nos debates atuais sobre racismo e desigualdade, alguns argumentam que discussões constantes sobre escravidão e discriminação representam vitimismo. Nesse ponto, é fundamental diferenciar vitimismo de reivindicação legítima por direitos. Vitimismo, em sentido geral, ocorre quando alguém se coloca permanentemente como vítima sem buscar soluções ou assumir protagonismo. Entretanto, no contexto da escravidão e das desigualdades raciais no Brasil, a maior parte das reivindicações não busca culpar o passado, mas atuar sobre suas consequências presentes. Falar sobre racismo, exclusão social e desigualdade não é vitimização, mas sim um ato de consciência histórica e social. Negar esse passado, menos alegando que todos somos iguais, é ignorar as condições concretas que ainda impedem milhões de brasileiros de acessarem oportunidades básicas. Pesquisas mostram que pessoas negras ainda enfrentam, em média, salários mais baixos, maiores índices de desemprego, menor acesso ao ensino superior e são maioria entre vítimas de violência. Ignorar esses dados seria negar a realidade. Portanto, lutar contra o racismo não significa permanecer na dor, mas transforma-la em instrumento de justiça, educação e mudanças. E isso é resistência, não vitimização. Orgulho, identidade e protagonismo. Caminhos atuais. Hoje, a luta negra no Brasil não é apenas contra o racismo, mas pela valorização da identidade afro-brasileira. Em vez de se posicionar como vítima, muitos movimentos promovem ações afirmativas: empreendedorismo, produção acadêmica, consciência cultural e representatividade. Ações como leis que exigem o ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas, políticas de cotas raciais, que ajudam a corrigir desigualdades históricas, valorização da cultura negra nas mídias, na literatura, na música e na moda. Movimentos de empoderamento intelectual, econômico e artístico. Essas iniciativas não promovem vitimismo, mas sim protagonismo, menos a capacidade de agir, transformar e ocupar espaços antes negados. Memória e liberdade. O futuro construído com o passado. Negar a escravidão e suas consequências é tão prejudicial quanto usá-la como desculpa para a inação. O caminho equilibrado está na consciência, na responsabilidade histórica e na ação coletiva. O passado serve para abrir os olhos sobre o presente, não para paralisá-lo. A memória negra no Brasil é marcada tanto pela dor da escravidão quanto pelo orgulho da resistência, pela força dos quilombos, pela criatividade cultural, pela inteligência de líderes como Luiz Gama, Zumbi, Dandara, Carolina Maria de Jesus, Abdias Nascimento e tantos outros. A verdadeira liberdade nasce quando a sociedade reconhece sua história, aprende com ela e age para construir pontes, não muros. Quando a luta deixa de ser mera reação e se transforma em construção. Conclusão: a escravidão foi um dos capítulos mais dolorosos da história brasileira, mas dela surgiu também uma das maiores jornadas de resistência, dignidade e transformação. Os negros escravizados não aceitaram o rótulo de vítimas. Pelo contrário, lutaram, criaram, ressignificaram menos e continuam fazendo isso até hoje. Discutir desigualdade não é vitimismo. Vitimismo é negar a luta, aceitar a injustiça como destino. Resistência é transformar memória em ação, dor em consciência e história em liberdade. Assim como os quilombos foram espaços de liberdade no passado. Hoje, a resistência se manifesta nas escolas, universidades, comunidades, parlamentos, artes e na firme convicção
de que a igualdade não se pede, se conquista. Se gostou, comente, curta, compartilhe e se inscreva no canal. E se quiser ajudar ao canal, chave Pix na descrição do canal.